Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do De Sol a Sol, o magazine que semana após semana lhe dá a conhecer tudo sobre o seu país rural. No programa de hoje vamos falar-lhe de um dos mais importantes aspectos na agricultura para o seu desenvolvimento, a mecanização. Por isso mesmo, começamos com uma empresa de fabrico de máquinas agrícolas, passamos para uma exploração no Montijo e terminamos com outra em Coruche. Pelo meio vamos estar à conversa com Pedro Aguiar Pinto, professor no Instituto Superior de Agronomia. Se ficou curioso, continue connosco. Acredito que vale sempre a pena ficar por aí. A Revolução Industrial deu os primeiros passos à Inglaterra no século XVIII e depressa se espalhou pelo mundo no século seguinte. Desde aí, com a mecanização, a agricultura nunca mais voltou atrás. O De Sol a Sol dá-lhe agora a conhecer uma empresa líder neste setor de produção. 1920 foi o ponto de partida para aquela que é hoje líder nacional na produção de equipamento agrícola. A Galucho começou por ser uma pequena oficina de família que fabricava as alfaias disponíveis na altura, mas o espírito empreendedor foi desenvolvendo o espaço e acompanhando o avanço dos tempos. Com a evolução, tivemos que adaptar a oficina um pouco maior para fazermos lá as coisas algo mais dentro e as outras fazia-se na rua. Porque depois entramos no outro ramo de atividade, foi as carrocerias, para os caminhões. E como sabe, as carrocerias ocupam muito espaço. E era na rua que nós fazíamos isso. Sediada em São João das Lampas, a história da empresa confunde-se com a história da região. A primeira fase da fábrica foi inaugurada em 1965 e foi graças ao comendador João Justino que a eletricidade chegou à localidade em finais dos anos 50. A partir dessa altura, a profissionalização da empresa foi apenas mais um passo rumo ao crescimento. Foi depois de ter que comprar máquinas para trabalharmos com menos pessoal e com mais eficiência. E, portanto, tivemos que fazer instalações, tivemos que comprar máquinas e tivemos que preparar pessoal. Mas o que tornou a Galucho líder neste setor foi o conhecimento da realidade portuguesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a importação de tratores de outros países da Europa, pouco adaptados aos solos portugueses, constituíram uma área de negócio para esta empresa. Começou a surgir o quê? Começaram a aparecer muitos tratores e, naturalmente, esses tratores partiam as alfaias. Foi dali que saiu nós começarmos a fazer alfaias agrícolas. E começamos a fazer alfaias agrícolas com a experiência de reparar as outras. Vinham de França e vinham de Inglaterra. O mercado ultramarino, em especial Angola e Moçambique, serviram de rampa de lançamento para a exportação. Nessa altura, a empresa desenvolveu o fabrico de grades pesadas, o que a tornou uma referência no resto da Europa. Os clientes foram feitos nessa altura, porque o nosso mercado não dá para a Galucho trabalhar um mês por ano, não é? Se não for a exportação, temos dificuldade. Hoje a Galucho está presente em cerca de 70 países, com um pé em todos os continentes. Líder nacional na produção de equipamento agrícola, mas também de equipamento de transporte, esta empresa familiar tem uma estratégia bem delineada, tendo em vista o sucesso. Não alargar a fazer todos os tipos de alfaias, mas fazermos aquelas que se vendem mais, e mesmo exportações, já exporta para muitos países, não é? Para todo o mundo, mas agora até exportamos para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, que são países evoluídos, têm grandes fabricantes e a gente está a exportar muito para lá. Agora temos uma crise grande, baixou, não é? Mas o trabalho continua e já existe uma filial no Norte. Temos uma filial, que é uma fábrica também, a Alvenaria Velha. Faz lá muitos trabalhos, está a fazer lá os caminhões rebaixados, os reboques rebaixados para levar as máquinas em cima grandes, não é? Está a fazer as cisternas, nós não temos metalização, manda-nos fazer lá no Norte, e está ali ao pé, estamos lá
E depois ali tem um depósito grande que dá para aquela zona toda norte, onde se faz tantas alfaias como os caminhões. Num mercado cada vez mais competitivo e onde a inovação é a palavra de ordem, a investigação tem ajudado a criar respostas para os agricultores no sentido de lhes dar máquinas mais sofisticadas e eficazes. Eu acho que quem não inova, quem não está todos os dias em pesquisa, em dizer que está... Eu estou todos os dias a aprender e tenho esta idade. Porque há pessoas que pensam que sabem tudo, não sabem. E nós aqui, se não tivermos um produto de qualidade, rapidamente entregue e bom preço, é preciso preço, qualidade e prazo de entregue. E se não tiver, ficamos para trás. Mas o segredo da longevidade desta empresa nacional com 90 anos é apenas um. Eu acho que uma empresa, se não tiver bons administradores, vai ao fundo. Tem que ter bons administradores no ramo que tem e que percebam do métier para saber desenvolver as coisas. Este é mais um bom exemplo do empreendedorismo português, uma empresa familiar que tem conseguido ultrapassar os desafios que lhe são impostos, que acompanhou a evolução da tecnologia, da agricultura e do próprio tempo. Longe vão os tempos em que a agricultura era feita à força de braços. Hoje é quase impossível pensar nesta atividade sem o recurso à maquinaria. Fomos conhecer uma exploração onde as máquinas são protagonistas. Já lá vai o tempo em que era a força dos braços que tirava destas terras o seu rendimento. Hoje, o som das canções entoadas pelos camponeses durante a campanha deu lugar ao ruído silencioso dos tratores. A mecanização é uma realidade na agricultura portuguesa e a família de Daniel Pacífico foi pioneira em utilizá-la na região do Montijo. Fui das primeiras pessoas aqui na zona a ter uma máquina de colher batatas automática e depois a evolução começou a ser muito rápida e hoje em dia já tudo é o que há lá fora cá. A máquina de colher batatas foi a primeira de muitas que se seguiram. Por exemplo, esta grade serve para alisar a terra antes de ela ser semeada. A lavra é feita com recurso a esta charrua que incorpora os fertilizantes no solo. Apesar do investimento inicial deste tipo de maquinaria, os seus utilizadores já não conseguem imaginar trabalhar sem ela. Eu não digo que seja mais barato, torna-se mais... Tem uma vantagem, é quando queremos, temos que falar com um tratorista só e ele apanha o que nós queremos. E se eu quisesse apanhar, por exemplo, 4 carradas de cenoura ou 5 hoje, tinha que ter 100 pessoas. E 100 pessoas eu não conseguia controlar. Quando fosse para ir buscar as 100 pessoas, só lá tinha 10 ou 20 ou 30, sei lá. E com um trator e com uma máquina, é uma pessoa, eu sei que ela vem, se ela não vier, tenho outro tratorista, não apanha um, apanha o outro, mas um sozinho apanha os 5 carros de cenoura. A dificuldade em encontrar mão de obra agrícola ajuda a explicar o recurso à mecanização em Portugal quase sempre que os terrenos o permitem. Daniel Pacífico produz anualmente 110 hectares de hortícolas vendidos em Portugal e no estrangeiro e faz questão de se manter atualizado em relação às novidades do setor. Há um interesse e há uma obrigação de ir à procura porque sem elas não temos hipótese de fazer nada. Mecanicamente é a única hipótese da agricultura sobreviver. Esta máquina de pulverizar está equipada com um computador que lhe permite distribuir uniformemente a quantidade de herbicida a ser colocado nas plantas. Conta ainda com um sistema que compensa o vento e faz com que, apesar dele, o produto seja colocado junto ao solo. A máquina de pulverizar tem a especificidade, a gente identifica, se for uma praga, a gente identifica a praga agora. Se estivermos a falar, por exemplo, de 50 hectares, se fosse manual, homens com pulverizadores de dorso, se calhar andavam lá 4